paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós vamos fazer aqui uma live e vamos falar sobre a natureza espiritual na visão cristã, fundamentos bíblicos, teológicos e antropológicos e pastorais. Autor aqui deste trabalho, desta pesquisa, doutor em teologia, Nelson Alves de Andrade. Eu espero que vocês estejam bem. E um feliz domingo para todos, e vamos acompanhar aqui o nosso estudo. Vamos falar a compreensão da natureza espiritual constitui um dos eixos centrais da fé cristã. Desde a revelação veterotestamentária até a teologia cristã contemporânea, a espiritualidade não é apresentado como fuga do mundo material, mas como uma dimensão constitutiva da realidade cristã. O cristianismo sustenta que a existência humana ocorre simultaneamente em duas esferas, a visível e a invisível. Ambas reais, estão interligadas e submetidas à soberania divina. A modernidade, marcada pelo racionalismo e pelo cientificismo, também tendeu a reduzir a realidade ao que pode ser mensurado empiricamente. Em reação, surgiram espiritualismos difusos, frequentemente desvinculados da ética, da razão e da responsabilidade moral. A visão cristã ela se distingue de ambos os extremos, oferecendo uma espiritualidade encarnada, racional, ética e relacional. Portanto, este estudo ele busca aprofundar a compreensão da natureza espiritual na visão cristã, analisando seus fundamentos bíblicos, suas leis espirituais, a constituição do ser humano, o conceito de brechas espirituais e a chamada legalidade de atuação do mal, sempre sob a perspectiva da centralidade da cruz e da soberania de Deus. Vejamos a realidade do mundo espiritual segundo a revelação bíblica. A Bíblia ela nos apresenta o mundo espiritual como parte integrante da criação de Deus. O termo céus, frequentemente utilizado nas Escrituras, não se refere apenas ao espaço físico, mas à dimensão invisível onde se manifesta a ação divina e a atuação dos seres espirituais. Essa realidade não é paralela nem dependente do mundo material, mas interage com ele. Textos como Daniel capítulo 10, por exemplo, revelam conflitos espirituais que influenciam acontecimentos históricos. Enquanto no Novo Testamento, nós vamos observar que a luta do cristão não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra estruturas espirituais do mal. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, nós vemos bem essa declaração. E essa afirmação não visa estimular a paranoia espiritual, mas ampliar a compreensão da complexidade da realidade. A cosmovisão bíblica rejeita tanto o materialismo quanto o dualismo radical. O mundo espiritual é real, mas não é soberano. Ele está sujeito à autoridade de Deus. Portanto, brincar com o mundo espiritual na realidade não é fácil. Vejamos a natureza espiritual de Deus e sua implicação teológica. Jesus declara que Deus é espírito, João 4:24. Essa afirmação ela é fundamental para a teologia cristã, pois estabelece que a espiritualidade não é acessória, mas é essencial do relacionamento com Deus. Ser espírito, no entanto, não significa ser abstrato ou impessoal. Deus é espírito pessoal, relacional e moral.
E ele comunica-se conosco. Deus, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós vemos nos livros da Bíblia, Deus buscando uma oportunidade para que o homem possa realmente abrir o seu coração, e Deus vai entrar nesse coração, nessa casa, nessa vida, nessa estrutura espiritual, e vai ter um relacionamento maravilhoso. Essa compreensão, ela afasta a fé cristã de concepções panteístas ou energéticas do espiritual. Deus não é uma força impessoal, mas é um ser que se revela, se comunica, se relaciona. Portanto, a espiritualidade cristã não é fusão com o divino, mas relação com Deus pessoal revelado em Cristo Jesus. Jesus veio, viveu entre nós, ele se encarnou, se humanizou, viveu os mesmos problemas que o ser humano tem, experimentou angústia, solidão, tristeza. Ele se esvaziou, né? E tornou-se homem. Viveu entre nós, a Bíblia diz que é homem experimentado em dores e em sofrimento. Vejamos a constituição espiritual do ser humano na antropologia cristã. O ser humano, ele é apresentado na Bíblia como uma unidade integral. Embora diferentes tradições teológicas discutam modelos dicotômicos ou tricotômicos, há consenso de que o ser humano possui uma dimensão espiritual que o distingue das demais criaturas. O espírito humano é o lugar da consciência moral, da transcendência e da capacidade do seu relacionamento com Deus. A queda não destruiu essa dimensão, mas a desordenou. Por isso, o Novo Testamento fala da necessidade de uma regeneração espiritual, fala da necessidade de um novo nascimento, de uma renovação da nossa mente. E se nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. Mas com o pecado, o ser humano ficou todo contaminado. Espírito e alma e corpo foram contaminados com a presença do pecado, haja visto que todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. Essa visão impede tanto a espiritualização excessiva dos conflitos humanos, quanto a redução do sofrimento a fatores puramente psicológicos ou biológicos. O ser humano, ele é complexo, ele é integral. Ele é obra-prima das mãos de Deus. Vejamos o reino espiritual e suas leis na visão cristã. A Escritura revela que o mundo espiritual opera segundo princípios estabelecidos por Deus. Esses princípios, eles não funcionam como leis mágicas, mas como expressões de ordem moral e relacional da criação. Vejamos a autoridade espiritual. A autoridade espiritual na Bíblia está ligada à submissão a Deus. Cristo exerce autoridade porque vive em perfeita comunhão com o Pai. O exercício legítimo da autoridade espiritual sempre passa pela obediência e pelo serviço. Sempre tem alguém superior a nós. A autoridade espiritual na visão cristã. Vejamos os fundamentos bíblicos, teológicos, pastorais e existenciais. O conceito de autoridade espiritual. Na tradição cristã, a autoridade espiritual ela não se confunde com o poder institucional, carisma pessoal ou domínio sobre o outro. Não é isso que a Bíblia ensina. Biblicamente, a autoridade espiritual é delegação divina, exercida dentro de limites éticos e relacionais, sempre subordinada à soberania de Deus. E a palavra autoridade no Novo Testamento deriva do grego eusosia, que indica permissão legítima, direito concedido e não força coercitiva. Portanto, a autoridade espiritual não é algo que se toma, mas algo que se recebe. Prestem bem atenção. Ela nasce da relação com Deus e se sustenta na obediência, na verdade e no serviço. Aí eu tenho Deus, que ele é o ser soberano, ele controla todas as situações, ele controla todas as coisas. A natureza espiritual como atributo divino.
toda autoridade espiritual tem sua origem em Deus. A Escritura afirma que não há autoridade que não venha de Deus, Romanos capítulo 13 e versículo 1. Essa afirmação estabelece um princípio fundamental. A autoridade espiritual ela não é autônoma nem absoluta, mas derivada e condicionada. Deus ele exerce autoridade não por imposição tirânica, mas por justiça, por amor e por fidelidade. A autoridade de Deus cria ordem, não opressão, gera vida e não gera medo. Esse método divino se torna o parâmetro para toda forma legítima de autoridade espiritual no cristianismo. Porque Deus ele é o soberano. Deus é aquele que controla todas as coisas. Cadê os coraçõezinhos aí, pessoal? Deus ele é quem controla o universo, controla a nossa vida, controla todas as situações, controla o mundo, controla o próprio adversário, o próprio inimigo. Vejamos Cristo como a expressão suprema da autoridade espiritual. Jesus Cristo, ele é a revelação plena da autoridade espiritual. Os evangelhos relatam que ele ensinava como quem tem autoridade. Marcos capítulo 1, versículo 22. Não do discurso retórico, mas por coerência entre palavra, vida e ação, porque ele vivia. O que ele pregava, o que ele ensinava, ele vivia. Portanto, ele é o maior exemplo de autoridade. A autoridade de Cristo se manifestou de modo paradoxal. Ele governa servindo. Ele se humilhou, ele lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos. Ele vence morrendo. Ele exerce o poder entregando-se. E a palavra de Deus nos diz que ele deu a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Sendo nós ainda pecadores. Ele se entregou, ele se esvaziou, viveu entre nós e entregou a sua vida pela humanidade. A cruz define o conceito de autoridade. Nela o poder não se impõe, ele se doa. Assim, qualquer exercício de autoridade espiritual que não passe pelo crivo da cruz torna-se distorção, porque tem que passar realmente pelo crivo da cruz. Vejamos sobre a autoridade espiritual e submissão à verdade. No cristianismo, a autoridade espiritual não está diretamente ligada à submissão à verdade. Mas Jesus afirma que a verdade liberta. João 8, 32. Quando eu conheço a verdade, eu vou passar por um processo de libertação. E a verdade é o próprio Cristo. Ele disse, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Indicando que a autoridade legítima não aprisiona consciências, mas as emancipa. Eu sigo a Jesus porque eu quero seguir. Mas eu não estou aprisionado. É uma escolha, um livre-arbítrio. Vejamos a autoridade. Assim, autoridade sem verdade gera abuso. Verdade sem poder gera rigidez. E a autoridade espiritual saudável tem um equilíbrio muito forte, conduzindo pessoas à maturidade e não à dependência psicológica ou espiritual. Amém, Marcelo aí. Vejamos sobre autoridade espiritual e obediência. Obediência na visão cristã não é obediência cega, mas resposta consciente à vontade de Deus. A autoridade espiritual só é legítima quando promove a obediência a Deus. Eu preciso estar de acordo com a vontade de Deus. Eu preciso estar de acordo com a vontade do Senhor. E não pessoas ou instituições como fim último. Quando líderes espirituais eles substituem a obediência a Deus pela obediência a si mesmo, ocorre um deslocamento perigoso da autoridade, frequentemente gerada por traumas espirituais.
E existem muitas pessoas traumatizadas espiritualmente. Eu fiz uma live, os traumas da religião, vocês podem ver no meu canal, Nelson Alves de Andrade, que vocês vão encontrar lá os traumas da religião. E muitas vezes as pessoas obedecem cegamente, sem saber até o que estão obedecendo. Autoridade espiritual e legalidade no mundo espiritual. As escrituras sugerem que a autoridade espiritual estabelece limites. Limites claros para a atuação do mal. Jesus declara que o inimigo nada tem em mim. João 14:30, indicando a ausência de qualquer base legal. Isso revela um princípio muito importante. A autoridade espiritual protege não por rituais, mas por alinhamento à vontade de Deus. Onde a verdade, obediência e integridade, não há um espaço para a pessoa viver oprimida espiritualmente. Eu vou repetir o que eu já falei na live. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu preciso tomar posse daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? Vamos os coraçõezinhos aí, tem 300 aí. Autoridade espiritual, liberdade e responsabilidade humana. A autoridade espiritual autêntica não infantiliza o indivíduo. Pelo contrário, ele promove crescimento. A pessoa tem um crescimento espiritual, tem um discernimento daquilo que está acontecendo, ele tem uma autonomia espiritual. O Novo Testamento chama os crentes à maturidade, não à dependência contínua. O Novo Testamento diz: crescei na graça e no conhecimento. Portanto, eu preciso da graça de Deus, que a favor é merecido, eu preciso do favor de Deus. Eu ter conhecimento também de tudo, estudar, pesquisar, buscar. As minhas lives, por exemplo, são todas pesquisadas. Elas são em espécie de um artigo científico, eu busco, tenho as referências, tem tópicos, tem divisões, tem um tema, tem uma introdução, um resumo, uma conclusão, uma consideração final, e geralmente no fim eu falo sobre as referências consultadas. Mas por que eu faço isso? Porque eu aprendi, porque eu estudei. E eu preciso buscar cada dia mais conhecimento, porque o povo de Deus justamente perece porque não tem conhecimento. Então, queridos, pastoralmente, isso implica abandonar modelos autoritários e controlaristas, substituindo-os por liderança servidora, orientadora e formativa. Vejamos aqui a distorção da autoridade espiritual. Quando desconectada da cruz, a autoridade espiritual pode se tornar autoritarismo religioso, simplesmente levando as pessoas a obedecerem regras. Eu falei nesta live que nós temos que passar pelo crivo da cruz. Cruz significa renúncia, significa sofrimento, submissão. Então, existem muitos grupos aí que têm autoritarismo religioso. O pastor fala, o líder fala e acabou. E a pessoa não tem direito de voto, não tem direito de falar. Isso não pode acontecer. Há uma manipulação espiritual das pessoas. Há um controle psicológico. Produção de culpa patológica. E aí acontece o trauma religioso. Essas distorções não representam o cristianismo bíblico, mas sua perversão. É necessário nós termos muito cuidado, e hoje com a internet, com o surgimento da internet, nós temos aí muitas situações, muitos problemas, muitos escândalos, mas se eu estou firmado em Cristo, eu vou olhar para Jesus. E a minha referência deve ser Jesus, não um líder religioso. Jesus, ele é aquele que eu devo realmente imitar. Autoridade espiritual e saúde emocional. Do ponto de vista psicológico, a autoridade espiritual saudável, ela favorece segurança emocional. Como é que eu tenho essa segurança emocional? Quando eu tenho um equilíbrio. Durante vários momentos, ou em várias oportunidades que eu pude pregar em grandes campanhas, hoje eu estou pregando na minha casa, através da internet, mas o meu maior público foi 15 mil pessoas, em Minas. Então vocês observem, sempre nós observamos ali na igreja, quando as pessoas passam à frente, quando alguém é chamado para um apelo, para uma mudança interior,
as pessoas passam, se no outro dia for outro pastor, aquelas mesmas pessoas passam. Gente, por favor, nós precisamos de segurança emocional. Nós precisamos de equilíbrio emocional e ter certeza do que Cristo fez conosco na cruz do Calvário. Clareza de identidade, liberdade interior e responsabilidade pessoal. Já a autoridade abusiva está associada à ansiedade, ao medo, à dependência emocional, rupturas de fé, porque é inculcada na mente da pessoa: você não pode participar da Santa Ceia porque você pecou, porque você desobedeceu, porque você cortou o cabelo, e por aí vai. Gente, este não é o caminho. Nós somos livres em Cristo Jesus. A autoridade espiritual na visão cristã não é instrumento de dominação, mas de expressão da verdade divina. Ela nasce dessa relação com Deus. Eu preciso ter esse relacionamento com o Senhor. Se manifesta no serviço e nos conduz à liberdade. Onde a autoridade espiritual oprime, ela perdeu a sua legitimidade. Onde ela está liberta, aí está o reflexo do grande amor de Deus para a vida das pessoas. Vejamos aqui a legalidade espiritual. Legalidade espiritual na visão cristã. Eu não lembro se eu já fiz essa live, eu estou aqui confuso, não sei se eu estou fazendo pela segunda vez, mas amém. Definição de legalidade espiritual. O termo legalidade espiritual não aparece explicitamente nas Escrituras, mas é amplamente utilizado em contextos pastorais para indicar os limites legítimos de atuação no mundo espiritual. Teologicamente, trata-se de um conceito derivado que busca explicar como ações humanas, escolhas morais e posturas espirituais se relacionam com as consequências espirituais. Porque nós colhemos aquilo que nós semeamos. A lei da semeadura e da colheita, ela é justa. Se eu recebo amor porque eu semeei o amor. Portanto, veja como você está semeando e o que você está semeando e também aonde você está semeando. Na visão cristã equilibrada, legalidade espiritual não significa um sistema jurídico autônomo que obrigue Deus a agir, nem concede ao mal direitos legais independentes. Antes, refere-se à ordem moral da criação, que foi estabelecida pelo próprio Deus, na qual escolhas humanas produzem efeitos reais. Qual o fundamento bíblico da legalidade espiritual? A Bíblia apresenta um universo ordenado, organizado, perfeito. Textos como Gálatas capítulo 6, versículo 7, o que o homem semear, isso também colherá. Indicam uma relação entre ação e consequência. Essa lógica, porém, não deve ser interpretada como um mecanismo espiritual. O livro de Jó é fundamental para essa discussão. Nele, Satanás não age livremente. Sua atuação ocorre dentro de limites estabelecidos por Deus. Jó, capítulo 1 ao 2, você vai ver isso. Isso revela que qualquer forma de legalidade espiritual está submetida à soberania divina. E Jesus afirma: o príncipe deste mundo vem e ele nada tem em mim. João 4:30. João 14:30. A expressão indica a ausência de base legítima para acusação ou domínio, não a existência de um controle espiritual formal. Vejamos aqui a legalidade espiritual e ordem moral da criação. A teologia cristã compreende o mundo espiritual como regido por uma ordem moral. O pecado, nesse contexto, não cria um direito legal para o mal, mas rompe a harmonia, rompe a relação com Deus, produzindo uma vulnerabilidade espiritual. Agostinho descreve o mal como privatio boni, ausência do bem. Assim, a legalidade espiritual não é um poder positivo do mal, mas uma consequência da desordem introduzida pelo afastamento da verdade.
Como você não segue a verdade, como a pessoa não seguiu a verdade, e ela escolheu também não seguir, então ela vai ter sérias consequências. Vejamos a cruz de Cristo e a deslegitimação do mal. A cruz é o eixo central da discussão sobre a legitimidade espiritual. Colossenses 2, 14 a 15, afirma que Cristo cancelou o escrito de dívida e despojou os poderes espirituais. Teologicamente, isso significa que qualquer acusação espiritual contra o ser humano foi anulada em Cristo. Mas eu preciso tomar posse daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, porque é direito nosso. O mal perde sua base acusatória, sua legalidade, não por ritual humano, mas por ato redentor divino. E a legalidade espiritual do mal é, portanto, derivada, temporária e derrotada. Mas eu repito aqui, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, né? A legalidade espiritual e irresponsabilidade humana. A graça não elimina a responsabilidade. A Bíblia ensina que o cristão deve não dar lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. O verbo indica uma abertura relacional, não seção jurídica formal. Isto é uma brecha, né? Eu dei uma abertura para o inimigo. E a responsabilidade humana envolve discernimento. Eu preciso discernir entre o bem e o mal, obediência aos mandamentos do Senhor, confissão, eu preciso confessar os meus erros, confessar os meus pecados. A quem? A Jesus, porque Ele é o único que tem poder de realmente perdoar os nossos pecados. Alinhamento com a verdade. Essas práticas não criam legalidade divina, mas restauram a ordem relacional rompida, quando eu confesso, quando eu abandono, né? A Bíblia não está dizendo confessa o teu pecado ao homem, a Bíblia não fala isso. Confessar os nossos pecados a Deus, porque somente Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. A legalidade espiritual, brechas e vulnerabilidade. Brechas espirituais são frequentemente confundidas com legalidade espiritual. Contudo, brechas não são permissões jurídicas, mas condições de fragilidade, onde há mentira, culpa não elaborada, trauma ou afastamento da verdade, há maior suscetibilidade à opressão espiritual. Pastoralmente, tratar vulnerabilidade como direito do mal pode gerar um medo, pode gerar uma culpa, uma dependência religiosa. Mas vejamos aqui distorções do conceito de legalidade espiritual. Entre os principais desvios teológicos estão o juridicismo espiritual, ritualização da libertação, culpabilização da vítima, transferência de responsabilidade para entidades espirituais e minimização da graça. Essas distorções produzem sofrimento espiritual e psicológico muito grande, até produz traumas na vida das pessoas. Vejamos aqui sobre a legalidade espiritual e a saúde emocional. Do ponto de vista psicológico, a linguagem de legalidade espiritual pode ser terapêutica ou adoecedora. Quando equilibrada, promove responsabilidade, promove crescimento espiritual. E a espiritualidade saudável, cristã saudável, substitui o medo de legalidade pela confiança na graça. Eu preciso confiar no Senhor, eu preciso confiar na graça divina, que é a favor e merecido. E nas implicações pastorais e éticas, uma abordagem madura de legalidade espiritual afirma a soberania de Deus, rejeita o medo como ferramenta espiritual, promove um discernimento e maturidade, integra a fé e a saúde emocional, protege contra abusos religiosos. Legalidade espiritual, na visão cristã, não é um sistema jurídico independente, mas uma forma pastoral de expressar a ordem moral da criação. Sua compreensão conduz à liberdade, à responsabilidade e à confiança na obra redentora de Cristo. Vamos confiar no que Cristo fez na cruz do Calvário. E a cruz não apenas perdoa, ela redefine toda a lógica de acusação e domínio espiritual. Na cruz, ele cravou os nossos pecados.
Você compreende isso? A Bíblia apresenta limites claros quanto à atuação do mal. Satanás não é um rival equivalente a Deus, mas uma criatura decaída. Sua atuação ocorre dentro de permissões temporárias e condicionadas. Isso revela que o mal não reina, ele resiste até ser definitivamente vencido. Eu até aconselharia vocês a assistirem ao filme Lúcifer, é um filme muito bom. Digita no Google que vai sair. Essa semana eu assisti. Verdade e liberdade. A verdade na visão cristã não é apenas informativa, mas ela é libertadora. Quando eu conheço a verdade, quando eu caminho na verdade, quando eu busco a verdade para a minha vida, eu vou ter uma vida livre, uma vida liberta. O engano gera escravidão espiritual, enquanto a verdade restaura a autonomia e a dignidade humana. Responsabilidade moral. As escolhas humanas têm um peso espiritual muito forte, gente. O cristianismo rejeita o fatalismo espiritual. O ser humano é chamado à responsabilidade, à consciência e à maturidade. Por isso, nós precisamos, na realidade, sempre estar em oração, sempre estar buscando a presença de Deus, examinando as Escrituras, tendo conhecimento da palavra de Deus. Vamos falar aqui sobre a responsabilidade moral na visão cristã. A liberdade, a consciência e resposta diante de Deus. O conceito de responsabilidade moral. Na visão cristã, responsabilidade moral é a capacidade e o dever do ser humano de responder conscientemente a Deus, por suas escolhas, por suas atitudes e por suas omissões. O termo responsabilidade deriva do latim respondere, responder. E, biblicamente, o ser humano é um agente moral, não um objeto passivo de forças espirituais, biológicas ou sociais. Essa concepção rejeita tanto o determinismo espiritual, tudo é de forças invisíveis, quanto o relativismo moral. Nada é objetivamente certo ou errado. A responsabilidade moral pressupõe liberdade real, ainda que limitada, e consciência ética. Portanto, eu sou um ser moral. Eu tenho o direito de escolher e não escolher. E a Bíblia diz, eu coloco para você escolher a vida ou o mal. Qual o caminho que você vai seguir? A responsabilidade moral, desde o Gênesis, o ser humano, ele é apresentado como responsável por suas escolhas. E a ordem divina no Éden implica possibilidade de obediência e desobediência. Você pode ler isso em Gênesis, capítulo 2 ao capítulo 3. A queda não elimina a responsabilidade, ao contrário, a evidencia. E o Antigo Testamento reforça esse princípio ao afirmar que cada um responde pelos seus próprios atos. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. E o Novo Testamento, Jesus chama indivíduos à conversão pessoal, não coletiva ou herdada. Marcos, capítulo 1, versículo 15. A responsabilidade moral é inseparável da liberdade concedida por Deus, porque eu tenho essa liberdade de escolha. Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. Responsabilidade moral é imagem de Deus. Ser criado à imagem e semelhança de Deus implica incapacidade moral. Deus é um ser moral, logo o ser humano reflete essas características. A consciência mencionada por Paulo em Romanos 2, 14 ao 15 é a expressão dessa imagem. E a responsabilidade moral não é apenas jurídica, mas é algo relacional. O pecado, biblicamente, não é mera infração de regras, mas ruptura de relações com Deus, com o outro e consigo mesmo, é perder o alvo. Responsabilidade moral, pecado e consequência. Na teologia cristã, o pecado é escolha deliberada ou negligente contra a vontade de Deus. Ele gera consequências espirituais desastrosas nas nossas emoções, na nossa vida em família, na nossa vida social. Essas consequências não devem ser confundidas com punição automática, mas como efeitos reais da ruptura moral.
A noção de semeadura e colheita, que nós lemos aí em Gálatas capítulo 6, versículo 7, expressa essa dinâmica. Contudo, a graça não anula a responsabilidade, ela oferece restauração sem negar as consequências. Vejamos sobre legalidade, responsabilidade moral e legalidade espiritual. A responsabilidade moral está diretamente ligada ou relacionada ao conceito de liberdade espiritual. E a Bíblia indica que escolhas humanas podem criar condições de vulnerabilidade espiritual, não porque concedam direitos ao mal, mas porque afastam o indivíduo da verdade e da proteção relacional com Deus. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Indica que a responsabilidade humana consiste em não cooperar com o engano, com a mentira, com o pecado, com a desobediência e outras coisas mais. Vejamos sobre responsabilidade moral ou brechas espirituais. As brechas espirituais, compreendidas de forma madura, são fruto de escolhas morais não elaboradas, hábitos destrutivos, culpa não resolvida ou omissão diante da verdade. Desculpem. A responsabilidade moral implica reconhecer essas fragilidades sem cair em autocondenação. A fé cristã chama a confissão ao arrependimento e à mudança, e não a culpa paralisante, porque a pessoa pecou, a pessoa desobedeceu, a pessoa deu lugar e agora ela se joga completamente no pecado. Não, eu devo confessar, eu devo mudar de atitude, devo mudar os meus pensamentos. Vejamos sobre responsabilidade moral e autoridade espiritual. A autoridade espiritual legítima não elimina a responsabilidade moral do indivíduo. Pelo contrário, ela a fortalece. Líderes espirituais não substituem a consciência moral da lei. Quando a autoridade espiritual assume o papel de tudo pelo outro, ocorre infantilização espiritual, que contraria o propósito bíblico da maturidade. Eu preciso ter consciência daquilo que eu estou fazendo, eu leio a Bíblia, eu busco a palavra de Deus, e eu não preciso de alguém dizendo: olha, não faça isso, porque eu sei que não pode fazer. A Bíblia, e alguém ali está fazendo um jogo de palavras na tua mente, e você fica adoecido mentalmente. A responsabilidade moral é minha, a escolha é minha. Implicações psicológicas e pastorais. Do ponto de vista psicológico, a responsabilidade moral saudável promove a autonomia, reduz vitimização, favorece amadurecimento emocional, evita projeções espirituais excessivas. Por outro lado, a sua distorção pode gerar culpas psicológicas fortíssimas, perfeccionismo religioso e medo constante. Pastoralmente, é fundamental equilibrar a verdade e a graça. A responsabilidade moral, na visão cristã, é a expressão da dignidade humana. Deus não trata o ser humano como marionete, mas como parceiro moral da história. Reconhecer essa responsabilidade não oprime, liberta. Eu preciso ter esse conhecimento. E uma espiritualidade madura não terceiriza escolhas para forças espirituais, nem as dilui em fatalismos. Ela assume a responsabilidade diante de Deus, confia na graça e caminha em direção à maturidade. Quer dizer, eu tenho que reconhecer o meu erro. Eu tenho que reconhecer o meu pecado. E as brechas espirituais, uma abordagem teológica e pastoral, brechas espirituais não devem ser entendidas como portais místicos, mas como condições de vulnerabilidade geradas por ruptura na relação com a verdade, com Deus e consigo mesmo. Pecado, culpa não elaborada, traumas religiosos, espiritualidade baseada no medo, são exemplos de fatores que fragilizam a vida espiritual.
Pastoralmente, o conceito de brecha deve ser tratado com cuidado para não gerar paranoia ou opressão espiritual. A graça precede a correção e a restauração precede a disciplina. A legalidade de ação do mal à luz da cruz. A cruz de Cristo representa o ponto decisivo da história espiritual. Nela, o poder acusatório do mal é deslegitimado. Colossenses 2:15. Então, queridos, afirma que Cristo expõe publicamente os poderes, triunfando sobre eles. E nós precisamos entender esse triunfo na cruz do Calvário, algo muito forte, algo muito legal, algo maravilhoso, algo suficiente para que o ser humano ele possa tomar posse daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E essas brechas espirituais, elas na realidade, elas são momentos que nós erramos, né? E a legalidade de ação do mal à luz da cruz, o cristianismo, na realidade, quando fala aqui em Colossenses 2:15, afirma que Cristo expôs publicamente os poderes. Jesus já triunfou na cruz do Calvário. Isso, na realidade, não significa uma ausência de conflito, mas uma certeza da vitória, né? E o mal atua como um derrotado que resiste, não como um soberano que governa. Vejamos aqui a guerra espiritual, uma compreensão madura. A guerra espiritual, na visão equilibrada, não se afasta em confrontos verbais com entidades espirituais. Não se baseia em confrontos verbais, mas uma vida enraizada na verdade, na justiça e na obediência. Resistir ao mal significa permanecer em Cristo. Permanecer servindo ao Senhor. E o Novo Testamento enfatiza muito a vigilância, a perseverança, a santificação, do que práticas espetaculares, como muitos têm feito por aí, né? Vejamos implicações pastorais, psicanalíticas e sociais. Uma compreensão saudável da natureza espiritual protege contra abusos religiosos, evita espiritualizar transtornos mentais, promove integração entre fé e saúde emocional, favorece uma autonomia espiritual, reduz medo e culpa patológica. Portanto, a fé cristã madura não aprisiona, ela liberta. Amém? A natureza espiritual na visão cristã é real, queridas, ordenada e redentiva. Ela não é um campo de superstição, mas uma dimensão de vida iluminada pela revelação divina. E compreendê-la corretamente conduz o indivíduo a uma espiritualidade madura, responsável e libertadora através da palavra do Senhor, através da palavra de Deus. Portanto, eu espero ter contribuído aí para vocês, mostrando realmente esse termo de legalidade, essa submissão, essas brechas, e essa natureza espiritual na visão cristã. Nós somos formados de corpo, alma e espírito, e quando nós pecamos, nós afetamos todas essas áreas, né? Quando nós desobedecemos a Deus, afetamos corpo, alma e espírito. E daí, você gostou da live? Então o pecado, terminando aqui, o pecado na realidade afeta tanto o corpo quanto a alma e o espírito. E as escrituras, elas ensinam que o pecado resulta em sofrimento físico, emocional, e que a confissão e o perdão são essenciais para essa restauração. E o sofrimento, na realidade, pode ser uma consequência direta de pecados não confessados. E a saúde espiritual e emocional está interligada à saúde física. A redenção em Cristo, na realidade, oferece-nos a promessa de restauração total, onde o corpo, a alma e o espírito são transformados em um estado glorificado. E nós precisamos entender, nós precisamos compreender que nós somos seres que precisamos do Senhor, precisamos do Criador, precisamos servir a Deus em todas as esferas da nossa vida. E o Senhor é bom o tempo todo.
Eu espero que eu tenha contribuído para que você possa ter entendido realmente sobre isso aí, né? E é uma luta espiritual muito grande que nós temos todos os dias. Não é fácil, mas o pecado do primeiro Adão afetou o corpo do homem, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder para restaurá-lo completamente. Em Adão, a corrupção moral entrou em todas as dimensões da existência humana, física, moral e espiritual. Mas em Cristo, o último Adão, temos a promessa de uma restauração total. E a obra redentora de Cristo não apenas reconcilia o espírito com Deus, mas também garante a glorificação do nosso corpo, que é algo realmente futuro, e nós precisamos entender que o Senhor está conosco todos os dias, nos ensinando, nos chamando a libertação, nos chamando a entregar a nossa vida a Ele. E se nesta manhã você realmente gostou desta mensagem, essa mensagem entrou no teu coração e você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, eu te digo, entregue a tua vida ao Senhor. Deixa o Espírito de Deus, Ele entrar no teu ser, mas o Criador não retirou de ti o dom do livre-arbítrio, que é uma expressão hebraica para escolha livre. E você pode ter realmente essa decisão nesta manhã. Eu quero fazer uma oração rápida por você. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu abençoo esta vida neste momento, Senhor, que a Tua palavra, que o Teu nome, que o Teu amor, que o Teu perdão possa realmente alcançar esta pessoa, Senhor, e que esta pessoa possa entregar o seu coração a Ti, os seus problemas, as suas dificuldades, e que o Senhor possa entrar nesta vida, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, o pecado na realidade, errar o alvo. Gênesis 3,6, Romanos 3,23, corrompeu com essa harmonia perfeita entre corpo, alma e espírito, introduzindo a morte, mas o resultado, na realidade, de tudo isso foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por todos nós, e agora nós temos a graça de Deus em nossos corações, a santificação, o direito de entrar no Santo dos Santos e buscar a presença de Deus. Tenham todos um bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo.